Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus, no Evangelho, podemos encontrar essa passagem tanto em Mateus, como em Lucas, como também em Marcos, fala sobre a necessidade de sermos como crianças. Porque o reino dos céus, vai dizer Jesus, é de quem é como uma criança. Porém, se por um lado é preciso que sejamos como crianças, por outro lado, queridos irmãos, queridas irmãs, é necessário que nós não sejamos infantis. É necessário que espiritualmente, na nossa vida de fé, não sejamos imaturos. E é justamente sobre isso que adverte Paulo na primeira leitura de hoje, em que escutamos um trecho da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 3 desta carta, onde São Paulo fala dessa tristeza que ele encontrou ao ver rixas, divisões, grupinhos na comunidade, um que dizia que era de Apolo, outro que dizia que era de Paulo, né, como que cada um colocando a sua confiança e se identificando com um dos pregadores, com aqueles que tinham sido os iniciadores das comunidades, que fizeram um trabalho belíssimo, mas que no fundo não era sobre eles que a comunidade estava realmente edificada, mas sobre Deus. E Paulo dá esse critério tão bonito, né? Que um plantou, o outro regou, mas quem faz crescer a semente da fé, é Deus. Paulo, Apolo e todos os ministros daquele tempo até os dias de hoje, né, do pároco de cada um, até mesmo o Papa, no fundo, não são o importante. Porque o importante, queridos irmãos, queridas irmãs, é Deus. E Paulo se lamenta justamente por isso, porque esse apego aos ministros, aos servidores, faziam que se esquecesse o mais importante. E aí Paulo vai dizer que por essa razão foi obrigado a dar um alimento sólido e não, aliás, um alimento líquido e não um alimento sólido, como que uma criança que não pode comer ainda o alimento sólido tem que beber coisas líquidas, né? O leite materno, uma papinha, porque ainda não é capaz de ingerir algo mais substancioso. E Paulo diz que essa infantilidade da comunidade o impedia de poder dar algo mais substancioso na vida de fé. E isso, queridos irmãos, queridas irmãs, pode acontecer conosco. Porque, infelizmente, podemos ver nas nossas comunidades essas divisões. Entre os cristãos, em primeiro lugar, né, com tantas comunidades, tantas igrejas, que no fundo, nascem dessa raiz do pecado, de se apegar demasiado a uma pessoa, a um pensamento, a um estilo, a uma linha. Pior ainda, queridos irmãos, queridas irmãs, quantas pessoas não têm a sua fé dependendo de um homem? Porque seguem o exemplo do padre A, do padre B, e com isso, não estou aqui fazendo referência a nenhum caso concreto, mas simplesmente a um fato que, infelizmente, se repete ao longo da história, de que eu não estou seguindo no fundo a Deus, não estou seguindo no fundo a Jesus, mas o fulano de tal, o padre tal, o bispo tal, não interessa. E o centro da minha vida há de ser única e exclusivamente Jesus. Os ministros, eu como sacerdote, não posso ter outra pretensão senão fazer com que aqueles que me escutam não estejam apegados a mim, mas a Cristo. Como, aliás, lembremos do exemplo de São João Batista, que disse: é preciso que ele cresça e eu diminua. Esse deve ser o nosso, né, objetivo. No fundo, aquilo que o Salmo responsorial, o Salmo 32, que nós escutamos hoje, dizia, há de ser a meta de todos como cristãos, quando afirmava: no Senhor nós esperamos confiantes. A terceira estrofe do Salmo de hoje.
No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele, e somente Ele, Deus, Jesus, é o nosso auxílio e proteção. Por isso, nosso coração se alegra nele. Seu santo nome, atenção que fala o Salmo, o seu santo nome é a nossa única, não existe outra esperança. Não vai ser o padre que vai me salvar, não vai ser o bispo que vai me salvar, não vai ser o papa que vai me salvar. É Deus. Sim, é verdade, eles nos pregam a palavra de Deus, eles nos trazem os sacramentos, mas a potência dos sacramentos, o valor da palavra de Deus vem dele, de Deus, não dos seus ministros. E por outro lado, olhando ao evangelho de hoje, o finalzinho do evangelho de hoje que nós escutamos de São Lucas, vendo o exemplo de Jesus que não se apegava aos que estavam ao redor dele, não no sentido de que ele não tivesse carinho, mas no sentido de que ele reconhecia que devia estender a todos, e não a grupos específicos, a sua missão salvadora. Quando, aonde ele estava realizando milagres, quando, depois de ter curado a sogra de Pedro, que estava com uma febre, várias pessoas trouxeram os seus doentes, e queriam reter Jesus. Queriam que ele ficasse ali, só para mim. Jesus é só para mim. E Jesus dizia, não. Eu devo pregar a todos a palavra, eu devo levar a todos a salvação. Isso é tão importante, essa dimensão universal, queridos irmãos, queridas irmãs. Isso significa católico, universal, não grupinho, não seita, não fechado no A, no B, na pessoa tal, no pensamento tal, conservador, tradicionalista, liberal, nada disso. Eu sou católico. Eu sou membro do corpo de Cristo. São Paulo, aliás, vai terminar hoje o trecho que nós escutamos dizendo: com efeito nós somos cooperadores de Deus e vós, ou seja, os fiéis, todos nós, lavoura de Deus, construção de Deus. Todos somos construção de Deus, somos o corpo de Cristo, é isso que interessa. Portanto, peçamos hoje que Jesus, como fez com a sogra de Pedro, possa nos curar desta febre do individualismo, da tendência a fechar-se em grupos, da ilusão de colocar a nossa confiança num homem, por mais santo que ele possa parecer, por melhor que seja a sua pregação, o que interessa é única e exclusivamente Jesus Cristo. Não o Padre Bruno, não o Padre A, Jesus, e somente Ele, que é a nossa única esperança. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado.